Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de geometria, né? Eu já peço desculpa para vocês porque eu prometi na aula passada que a aula de hoje nós entraríamos em trigonometria, né? Mas antes de entrarmos propriamente em trigonometria, é importante que a gente continue analisando figuras planas, porém de uma maneira tridimensional, tá? Então hoje nós vamos brincar um pouquinho aí com a geometria espacial, tá? E analisar o volume dos principais sólidos geométricos, tá ok? Então fica comigo, vai ser bem gostosa a aula de hoje, tá bom? E você vai entender bastante esse assunto que é importante também e que cai bastante em concursos, por exemplo, também, tá bom? Mas antes de eu me aprofundar no assunto, já sabe, né? Deixa teu like aí, tá ok? Também se inscreve no canal, não esquece, né? E ativa o sininho, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo você fica sabendo, tá ok? Então galera, sem mais delongas, vem comigo, ó, volume dos principais sólidos geométricos, geometria espacial. Então galera, o primeiro sólido geométrico aqui, talvez o mais simples, né, seja o cubo, né? Por quê? Porque o cubo ele é um quadrado, né, tridimensional, tá ok? Então, nós vimos na aula de figuras planas que o lado do cubo, do quadrado, né, é lado vezes lado, né? Quer dizer, esse comprimento aqui, a altura do cubo, do quadrado, no caso, né, que estava falando do quadrado, então a altura do quadrado vezes a largura do quadrado é lado vezes lado, ele tem a mesma medida, né? Que é essa aqui, que eu poderia também jogar aqui, ó, tá? Então seria lado aqui, lado vezes lado, né? Mas o cubo ele é tridimensional, né? Então como ele é tridimensional, você não está mais falando agora de área, você está falando de volume, tá ok? Então quando você estiver falando de volume, você não usa mais a metragem elevado ao quadrado, mas você usa a metragem elevado ao cubo, tá ok? Então você tem aqui, ó, lado, o volume do cubo, né? Você tem lado vezes, ou vamos chamar de largura, tá? Você tem a largura vezes a altura vezes a profundidade, porque antes não tinha profundidade, né? Você só tinha a largura e a altura. Agora você tem a altura, a largura e a profundidade, tá ok? Essa profundidade, como ele é um cubo, então ela é também do mesmo valor, tá ok? Então vamos supor que esse cubo tivesse 15 centímetros de altura, tá ok? Então por ele se tratar de um cubo, esse aqui tem 15, a largura também vai ser 15 centímetros e a profundidade vai ser 15 centímetros também, tá? Então lado vezes lado vezes lado, você vai pegar 15 vezes 15 vezes 15, que o resultado vai ser 15 vezes 15 vezes 15 ao cubo. Ao cubo o que? Centímetros. E aí esse 3, o certo ele vem aqui, né? Tá ok? Então você vai fazer 15 vezes 15 vezes 15. E o resultado você vai ter aqui o número, o resultado de 15 vezes 15 vezes 15 centímetros cúbicos. Tá ok? Então, essa é a área do cubo, bem simples, né? Porque você pode relacionar o cubo ao quadrado, que a gente viu em figuras planas, né? Lado vezes lado, só que agora você tem a profundidade sendo essa profundidade da mesma dimensão da largura, que é, por sua vez, a mesma dimensão da altura, tá ok? Volume do cubo, tá bom? Vamos para o próximo sólido geométrico? Vem comigo, ó. Então, pessoal, agora falando sobre os prismas, né? Qual que é o volume dos prismas? É bem importante que você associe as figuras planas aos prismas, tá? Por quê? É importante que você associe isso na sua cabeça. Porque os prismas nada mais são do que a área das figuras planas vezes a altura, para se tornar tridimensional, certo? Então, se você analisar, por exemplo, isso aqui é um prisma retangular. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui é um prisma retangular. Ok?
Então, o que é um prisma retangular? É igual ao cubo, tá? Só que ele esticou um pouquinho mais, certo? Ele esticou um pouquinho mais, de forma que a sua profundidade não é igual aos seus lados aqui, né? A sua altura ou a sua base, ok? Então, o prisma retangular, ele vai ser o quê? O cálculo dele vai ser igual ao cálculo de um quadrado ou de um retângulo, porque aqui poderia ser uma superfície retangular também, né? Aí ele ficaria achatadinho, parecendo um paralelepípedo, tá ok? Bem, não importa se é um prisma retangular, um paralelepípedo, né? Não importa, ou mesmo um cubo. O que importa é que você vai fazer o cálculo desses sólidos geométricos que são parecidos com lado vezes lado vezes lado. Ou seja, altura vezes base vezes profundidade. Aqui não é diferente do cubo, tá ok? Então, você tem aqui esse cubo, esse prisma retangular. Nesse caso aqui, eu fiz com a base dele sendo quadrada, né? Então, 5 e 5, tá? 5, 5, 5 e 5, né? Só que aí ele tem 10 centímetros de profundidade. Então, nesse caso desse prisma retangular, você vai fazer lado vezes lado, que você achou a área, vezes a profundidade. O cálculo é o mesmo do cubo. Então, ó, vai ficar 5 vezes 5 vezes 10. Ok? Então, ó, não precisa nem de calculadora, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 10, 250 centímetros cúbicos. Tá bom? Então, nesse caso aqui, tá? Nesse exemplo que eu citei. Então, você vai fazer 5 vezes 5 vezes 10, 250 centímetros cúbicos. Tá ok? Bem tranquilo, né? Então, não se esqueça, sempre que você trabalhar com prismas, que você vai ter que associar com figuras planas, tá ok? Então, se você não assistiu a aula de figuras planas, volta lá e assiste, porque falar sobre prismas é quase a mesma coisa que sobre figuras planas, com a adição da profundidade, tá ok? O prisma triangular, que é esse aqui, ó, prisma triangular, não é diferente, tá ok? Não é diferente. Então, qual que era a área do triângulo, né? De todos os triângulos, né? Eu não entrei em detalhes sobre determinados triângulos, outros modos de calcular a área de determinados triângulos, porque a gente não chegou ainda em trigonometria propriamente dita, então eu reservei esses assuntos mais para frente. Mas a área de qualquer triângulo, no geral, é o que? É base vezes altura sobre 2, nós vimos isso em figuras planas, né? Então, perceba que o prisma triangular, a base dele é um triângulo, certo? É um triângulo extrudado, que a gente fala, né? Você pegou o triângulo e esticou ele, transformou ele num sólido geométrico, tá? Então, a área do triângulo não é a base vezes a altura dividido por 2? Você vai calcular primeiramente a área da base, né? Então aqui, ó, eu tenho, qual que é a base? É 4 centímetros aqui, tá? Tudo em centímetros aqui que eu estou citando como exemplo, tá? Então aqui, ó, vai ser, vou até puxar para cá, vai ser 4, a área da base, vezes a altura aqui é 3 centímetros, vezes 3 sobre 2, tá? 4 vezes 3, 12, 12 sobre 2, 6. 6 o quê? Centímetros quadrados. Acabou a conta? Não, porque eu estou calculando o volume do prisma triangular, desse sólido geométrico. Então agora eu peguei esse 6 e vou fazer ele vezes quem? Vezes a profundidade, que é 8, que vai dar 8 vezes 6, 48, né? Centímetros, o quê? Cúbicos. Ok? Então um prisma triangular que tem 4 centímetros de base por 3 centímetros de altura por 8 centímetros de profundidade, vai ter 48 centímetros cúbicos. Ok? Tranquilo, né? Agora vem aqui comigo que, bom, antes de eu passar para o próximo sólido, é importante que você entenda o seguinte: o prisma, ele pode ter
o formato de qualquer polígono, tá ok? É isso que é importante deixar claro. Poderia ser aqui, por exemplo, o formato de um paralelogramo. Lembra do paralelogramo? Aquele retângulo tortinho assim, ó, né? Ele poderia aqui ser um prisma, ó. Certo? Ó. Deixa eu ver, não sei se eu vou conseguir desenhar corretamente aqui. Acho que não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas enfim, ele poderia ser um prisma aqui, né? No formato de um paralelogramo. Espera um pouquinho, deixa eu tentar aqui de novo. Aqui, ó. Isso. Pronto. Certo? Poderia ser um prisma no formato de um paralelogramo. O que você vai fazer? Você vai calcular a área do paralelogramo, que a gente viu em figuras planas, que é o mesmo modo de calcular do retângulo, né? Que é base vezes altura, não é isso? E depois você vai fazer vezes a profundidade, que é o H aqui, ó. Entendeu? Então é bem tranquilo. Se você quiser calcular a área de qualquer tipo de prisma, poderia ser um hexágono. Lembra do hexágono? O hexágono é aquela figura lá que lembra muito a meia, né? Aquele polígono que tem 6 lados. Ele poderia estar estrudado e se transformar num prisma. Seria um prisma hexagonal. Qual é o cálculo do prisma hexagonal? É o mesmo. Você vai calcular a área do hexágono, que eu ensinei lá na aula de figuras planas. Calculou a área, você vai multiplicar pela profundidade desse prisma. Tá? Aqui 8, aqui 10. Tá bom? Então, prismas é muito fácil. É só você calcular a área do polígono que ele forma aqui na base e multiplicar pela altura ou pela profundidade, depende de como você vê. Esse prisma triangular que eu fiz, ele está deitado, então eu estou chamando aqui de profundidade, mas ele podia estar de pé e eu chamar isso aqui de altura, tá ok? Isso aqui é importante deixar bem claro. Então, quer calcular prisma, vai pegar a área da base e vai multiplicar pela altura, tá ok? Agora, vem comigo aqui que a gente vai ver um sólido bem interessante relacionado os prismas. Vem cá comigo, ó. Então, pessoal, olha só, vamos analisar agora o volume da pirâmide, tá? É muito fácil, você não vai precisar ter que gravar diretamente isso na cabeça, porque antes eu quero que você entenda uma coisa. A pirâmide, no caso a pirâmide retangular, tá? Que a base dela é quadrada ou é um retângulo, tá bom? Uma coisa que eu quero que você entenda que isso aí vai solidificar na sua mente e nunca mais você vai esquecer. Qual a relação que há entre uma pirâmide e um prisma retangular, tá? É simples. A relação que existe entre esses dois sólidos geométricos é que a pirâmide tem 1/3 do volume de um prisma retangular, por exemplo. Tá ok? Você vai ver que isso vai clarear muito na hora de você resolver uma questão de um concurso, por exemplo, tá bom? Então, olha só. Imagina que esse quadrado, essa base quadrada aqui, ela não afunilasse para o formato de uma pirâmide. Ela continuasse estrudada reta, que se tornaria um prisma retangular, que a gente viu agora há pouco, ok? Como você calcularia o volume? Não seria base vezes altura vezes a profundidade? Seria isso, né? Lado vezes lado vezes lado? Ok. A pirâmide é a mesma coisa, só que no final você vai dividir por 3, porque ela tem 1/3 do volume de um prisma retangular equivalente a ela. Como se fosse, por exemplo, aqui, se eu tivesse um prisma retangular ou um cubo, né? Nesse caso seria um cubo, né? Porque todas as medidas são iguais. 3 de largura por 3 de profundidade por 3 de altura, você não faria 3 vezes 3 vezes 3? É o que você vai fazer para achar a pirâmide. Só que no final você divide por 3. Entendeu? Porque a pirâmide ela tem 1/3 do volume
do prisma retangular, tá? Então, como que fica aqui, olha? O volume vai ficar, a base tem 3 centímetros, a largura tem 3 centímetros também, e a altura, ele deu aqui como 3 centímetros, ó. Tudo isso dividido por 3, tá ok? Aí, matemática básica, né? Eu vou simplificar esse 3 com esse 3 aqui para assumir o 3 de baixo. E 3 vezes 3 é 9 centímetros cúbicos. Tá ok? Que aqui eu estou trabalhando com centímetros, né? Como um exemplo apenas. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 dividido por 3, 9 centímetros cúbicos é a área da pirâmide. E se isso aqui não fosse uma pirâmide, fosse um prisma retangular de 3 de largura, por 3 de profundidade, por 3 de altura? Seria 3 vezes 3 vezes 3, que é 27 centímetros cúbicos e acabou, tá? Mas a pirâmide, não se esqueça disso, tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre um outro tipo de prisma, que na verdade a gente chama de cilindro, né? Que é o prisma com a base em formato de circunferência. A gente vai relacionar, a relação é a mesma com o cone, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas assim, que você saiba agora, a pirâmide, ela tem 1/3 do volume de um prisma. Pronto. Tá ok? Então, não se esqueça disso. Se você se lembrar que a pirâmide, ela tem 1/3 do volume de um prisma, você vai calcular o volume do prisma, né? Vamos supor que fosse aqui outros valores, sei lá, 4 vezes 4, sei lá. Então você vai fazer 4 vezes 4 vezes a altura, você vai calcular o volume do prisma e depois você vai dividir por 3, porque a pirâmide tem 1/3 do volume do prisma retangular aqui. Tá ok? Então, tranquilo, né? Já vimos agora, já vimos cubo, já vimos prismas e já vimos pirâmides, tá ok? Eu não vou abordar nessa videoaula todos os sólidos geométricos, tá bom? Mas os principais apenas, tá? Agora vamos para o próximo sólido geométrico que eu falei, que é o cilindro, ó. Vem aqui comigo. Então, pessoal, vamos agora falar um pouco sobre o cilindro, né? Perdoem meu desenho, tá bem ruim, eu sou bem ruim de desenho. Mas enfim, aqui vocês perceberam aqui que é um cilindro, né? Ok? Bom, qual que é o volume do cilindro? É a mesma coisa. O cilindro, ele é um prisma, só que a base dele é uma circunferência, tá ok? E a gente aprendeu qual é a área da circunferência em figuras planas. A gente viu que a área da circunferência é πr ao quadrado, né? Ou πd ao quadrado sobre 4, aí tanto faz, né? Eu falei para vocês que eu prefiro usar πr ao quadrado porque é uma conta menos, eu não preciso dividir depois por 4, né? No caso do cilindro não é diferente dos prismas. Você vai fazer a área da base, que é uma circunferência, né, perfeita, então πr ao quadrado, e vai multiplicar pela altura, tá ok? Como que vai ficar essa conta aqui? Eu vou fazer essa conta um pouco diferente aqui, você vai ver o resultado final que eu vou deixar, mas você vai ver por que eu vou deixar nesse resultado, olha só. Então, o volume aqui, no caso, vai ser π vezes... O raio ele me deu aqui, que ele falou que é 2 centímetros, né, de raio. Então 2 ao quadrado, né, vezes o H que ele me deu, que é 25 centímetros. Ok? Então o volume vai ser π vezes 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. 100 vezes π, 100 π. E eu quis terminar a conta aqui. Tá certo? Deixa eu terminar, deixa eu colocar a unidade de medida, claro, né? Centímetros cúbicos. Ok? Bom, 100 π centímetros cúbicos. Tá certo isso aqui? Tá certo, pessoal. Por que tá certo? Não se esqueça, π é um número, tá bom? É um número irracional, é um número que é 3,14 e não tem fim. Mas ele é um número. Então eu posso colocar 100 π centímetros cúbicos? Posso, né? Claro que às vezes você vai, por exemplo, ter, numa questão de concurso, por exemplo, se for questões de múltipla escolha, né?
você pode ter entre as alternativas 100 π. Aí você já encontrou a resposta certa, tá ok. Mas e se você não encontrar 100 π? Bom, aí você vai ter que fazer a conta. Você vai ter que fazer 100 vezes 3,14. Então pode ser que tenha uma alternativa C, 314 centímetros cúbicos. Vai ser essa alternativa, né? Tá ok? Porque 100 vezes 3,14, 314 centímetros cúbicos, tá bom? Mas você colocar 100 π não tá errado, tá bom? Na verdade fica até mais exato, né? Porque como é um número irracional, aqui não é 314 exatamente centímetros cúbicos, né? Vai ser um outro número irracional, né? Mas 100 π não está errado, tá bom? Então você pode colocar aqui como 100 π centímetros cúbicos, tá bom? Então é isso. Esse é o volume do cilindro, tá? Bom, agora vamos para o volume do cone, que você vai ver que é igual o esquema lá do prisma e da pirâmide, tá bom? Vem aqui comigo, ó. Então, pessoal, olha só. Agora a área do cone. Eu tenho certeza que a partir dessa aula você vai perder medo de pirâmide e de cone, tá? Por quê? Porque a pirâmide e o cone, eles são 1/3 do volume dos seus respectivos prismas. É simples. O cone também é a mesma coisa, tá ok? Então olha só, qual que era o volume do cilindro? Não era πr² vezes a altura, que é a área da circunferência, vezes a altura, certo? Aí você tem um cilindro. Qual que é a altura? O que é um cone? O cone, ele é parecido com a pirâmide, né? Só que a pirâmide você tinha uma base, por exemplo, uma base quadrada, e ele se afunilava, né, até chegar no zero, né? É a pirâmide, certo? O cone é a mesma coisa, só que ele sai de uma base cilíndrica, de uma base que é uma circunferência. Então ela sai de uma base de circunferência, vai afunilando, 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 acabou, né? O cone lá que é o formato do cone do sorvete, que você toma casquinha lá quando você vai na sorveteria, certo? É o cone. Bom, o cone, ele também tem 1/3 do volume do cilindro, tá ok? Então, olha, você vai fazer o volume do cilindro e vai dividir por 3 no final, tá bom? Então, o volume do cone é πr², que é a área da circunferência, vezes a altura, que aí se você tem o cilindro, dividido por 3, que é o cone, tá ok? Simples, né? E entra bastante na nossa mente isso, né? Então não se esqueça disso, tá? Volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. E o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, tá ok? Vamos fazer aqui o cálculo desse exemplo? Ele colocou como raio aqui 3 centímetros e a altura desse cone de 4 centímetros. Então o volume aqui ficou π vezes 3² vezes 4 sobre 3, tá ok? Vou trazer para cá, então o volume ficou π vezes 3², 9, vezes 4 sobre 3. Vou simplificar esse 9 com esse 3 para esse 3 sumir, o volume ficou π vezes 3 vezes 4. Vou arrumar agora, o volume ficou 3 vezes 4, 12. 12 vezes π, 12 π centímetros cúbicos. Ok? Tranquilo, né? Olha lá, o volume do cone, então, é 12 π centímetros cúbicos. Ou se você quiser terminar a conta, você faz 12 vezes 3,14 aproximadamente. Ok? Então, viu como é fácil calcular a área do cone e a área da pirâmide? Eles têm 1/3 do volume dos seus respectivos, né, antecessores, né? Quem seria o antecessor do cone? Seria o cilindro, né? Só que o cone ele se afunila. Então, o cone ele vai ter 1/3 do cilindro correspondente a ele, ou seja, o cilindro que tenha o mesmo raio de base que ele e o cilindro que tenha a mesma altura que esse cone. Vai ser 1/3 do volume desse cilindro.
E a pirâmide vai ser 1/3 do volume do prisma retangular equivalente, claro, né? Com a mesma base e com a mesma altura. Tá ok? Tranquilo, né? Então é isso, pessoal. Nós vimos cubo, prismas, né? Vimos pirâmides, vimos cilindros e vimos cones, tá ok? Vou passar para você agora para a gente fechar a aula o último sólido geométrico que eu acho que é importante que você saiba, tá ok? Vem aqui comigo. Por fim, pessoal, nós vamos ver aqui o volume da esfera, tá bom? A esfera eu deixei por último porque é a única que lembra alguma coisa com cilindro, com cone, mas na verdade é um pouco diferente. Esse aqui você meio que tem que gravar na cabeça mesmo, tá bom? O que acontece com a esfera? O volume dela, como eu falei, ela lembra um pouco que tem πr, né? Mas aí já muda um pouco os valores aqui, tá? Então o volume, ele vai ser 4 vezes π vezes r ao cubo, agora não é mais ao quadrado, é ao cubo, sobre 3. Tá? Então, ó, até aqui assim lembra muito cone, né? Alguma coisa cone, né? Você tem o πr ali, divide por 3, só que você tem que multiplicar aqui por cima por 4 e esse raio não é ao quadrado, ele é ao cubo. Tá ok? Então 4πr ao cubo sobre 3. Esse aqui você tem que dar uma gravadinha na cabeça, não tem jeito mesmo, tá? Um pouco mais chatinho. Mas vamos calcular aqui só pra gente ter um exemplo. Veja que no caso da esfera, né? Ela pode ser aqui, vamos supor aqui que é uma bolinha de tênis, né? Então ela tem aqui 3 centímetros de raio, né? Então, apenas com o raio, você já descobre todo o volume. Essa é a vantagem da esfera, né? Se você tiver só o raio ou o diâmetro, né? Que aí você tem o raio, né? Que é o raio é o diâmetro sobre 2. Só com o raio, só com o diâmetro, você já descobre o volume da esfera inteira. Tá ok? Então, vamos descobrir aqui. Olha só, vou fazer aqui em cima. Então, o volume vai ficar 4 vezes π dessa esfera, né? Vezes o raio é que ele deu que é 3 centímetros. Então, 3 centímetros ao cubo sobre 3. Tá ok? Bom, então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 4π, 3 ao cubo 27, né? 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 multiplicado 3 vezes, que é 27, sobre 3. Eu vou simplificar esse 27 com 3, né? Não sou bobo, tá ok? E aí esse volume vai ficar 4 vezes π, vezes esse 3 foi embora e esse 27 dividiu por 3, que é 9, né? 9 vezes 3, 27. Então 9. Então o volume aqui vai ficar 9 vezes 4, 36. Então 36π, não se esquece, olha a unidade de medida, centímetros cúbicos. Ok? Então o volume de uma esfera que tem 3 centímetros de raio é 36π centímetros cúbicos. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Realmente, a esfera é uma coisa um pouco mais chatinha, tá? Mas o cone e a pirâmide, não se esquece que você pode facilmente relacionar com prismas e com cilindros, tá ok? Então, é como se o cone fosse uma espécie de uma pirâmide de um cilindro, entendeu? Então, o cone e a pirâmide, eles têm 1/3, exatamente 1/3 do volume dos seus respectivos prismas. No caso, a pirâmide, né? Ela tem 1/3 do seu prisma retangular e o cone tem 1/3 do volume do cilindro, que seria o prisma, né? O prisma equivalente a ele, que seria o cilindro, tá ok? Claro, de mesma base e de mesma altura, tá bom? Então, isso é muito importante, né? Para vocês estudantes principalmente do ensino médio, né? Ou que vai prestar um concurso, porque às vezes você não vai lembrar da fórmula e às vezes não vai ser dado na questão da prova, né? Então você vai ter que realmente decorar. Então, se você falar, puxa vida, eu tenho uma pirâmide para calcular,
mas só que eu não lembro da fórmula, é só você lembrar que ela tem 1/3 do volume do seu prisma, e aí você calcula o prisma, né? Primeiro você vai calcular a área da base, vai fazer vezes a altura para você achar o prisma, e depois você vai dividir por 3. Aí você vai ter a pirâmide. No caso do cone, você vai pegar a área da circunferência, vai estrudar, né? Vai fazer vezes a altura para achar o volume do cilindro e vai dividir por 3 no final para achar o volume do cone. Tranquilo, né? Agora ficou bem claro, tá ok? Então essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero bastante que eu tenha ajudado vocês nessa questão dos principais, tá? Sólidos geométricos, né? Que são usados bastante no dia a dia, nas questões de ensino médio, de concurso, tá bom? E a gente precisa realmente saber desses volumes. Na aula que vem, aí sim, aí tá garantido, tá? Eu vou entrar em trigonometria e nós vamos fazer um estudo mais aprofundado dos triângulos, tá ok? Agradeço a sua atenção, não se esquece, deixa aqui teu like se você não deixou no começo do vídeo. Também se inscreve no canal aqui, por gentileza, para que você acompanhe todas as videoaulas e fique fera em matemática. E ative o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você fica sabendo, tá ok? Um forte abraço, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, tchau, tchau.